foi Sim. quando tu eras mais pitu-pitu que verdade. queimaste o pezinho, não foi, Uma valente princesa? queimadura, é verdade. Já não me recordo bem que idade é que tinha. A minha mãe poderá dizê-lo melhor, mas provavelmente 11 anos, entre os 10 e 11 anos, por aí. E queimei o pé com água a ferver. Estava a pôr água a ferver para fazer um chá para a minha avó. A manga enganchou-se na cafeteira e caiu-me a água a ferver em cima do pé, literalmente. E foi... Não quero saber as dores, ainda tenho a marca. Foi horrível. Horrível, os tratamentos também foram horríveis. Sim. Na altura, o que nos ocorreu fazer foi... O que é que tu fizeste? Pôr água. Água? Porque já Abrir a torneira e pôr água? lembrava-me que me tinham dito para não pôr manteiga, que era a pior coisa que se podia fazer. Será a pior coisa? Jorge Costa, de formação da Cruz Vermelha Portuguesa, nos pode indicar se este foi o procedimento mais correto. Acho que fiz bem. É verdade. A aplicação de água é aquilo que a nossa escola de Sorrismo recomenda. Sim. É, de facto, aquilo que se pretende essencialmente é baixar a temperatura. Porquê? Porque o corpo foi exposto a uma temperatura, neste caso, o caso prático da Sónia foi água. Aquilo que nós pretendemos... Está aqui a marca. Aquilo que nós, exatamente, portanto, isso é visivelmente uma marca de queimadura. Portanto, aquilo que nós pretendemos essencialmente é promover, portanto, reduzir esta temperatura. Habitualmente, aquilo que se deve fazer é água corrente. Se tivéssemos soro em casa, era o ideal. Mas é preciso ter muito soro, porque isto, prolongadamente no tempo, gasta-se muito. Como é que nós avaliamos a gravidade da nossa queimadura? Ora bem, tem vários fatores. Um deles é a extensão, ou seja, qual a extensão, a área. Habitualmente a nossa referência é a palma da mão, e só a palma da mão, e não a mão toda, só a zona da palma da mão. No fundo, será uma referência de 1%. No fundo, é a área multiplicar por quantas vezes a mão irá ter. Depois temos o grau de queimadura. Poderá ser só um rubor, ou seja, vermelho, uma queimadura de primeiro grau, uma de segundo grau, que já poderá ter flictenas, aquelas bolhas. Portanto, de água. terá o rubor e as flictenas. Exatamente. Portanto, na zona mais central, o dito, portanto, as flictenas, e à volta terá o rubor, porque no fundo terá também a queimadura de segundo, mas à volta a de primeiro. Uma de terceiro grau já é mais profunda, já há necrose, ou seja, fica mesmo negro, há mesmo morte de células e que essa zona assim não tem sensibilidade porque morreu, a parte sensitiva foi destruída com a queimadura. O exemplo de hoje que trouxemos foi... Vamos queimar a mão de alguém. Não vamos. É tudo fictício. Muito bem. Caracterizámos então. Temos aqui a mão da Rosana. Muito bem, então vamos imaginar que isto é realmente a dita queimadura. O que é que nós devemos promover de imediato é precisamente fazer uma baixa temperatura. E isto devemos fazê-lo debaixo da nossa torneira e devemos fazê-lo continuamente. Isto porquê? Porque vai promover exatamente este arrefecimento, esta sensação. E isto continuamente no tempo. Se estivermos em casa, e eu vou pedir aqui a ajuda, muito obrigado, Sofia. Aqui uma mala de primeiros socorros, uma coisa muito simples. Esta é a minha mala de primeiros socorros, está no fundo... Altamente equipada. Sim, muitas das vezes não tem a ver com a quantidade de material, mas com o material que nós temos. Pronto, que o que nós aconselhamos é de todo a utilização de equipamento. Porquê? Porque vamos trabalhar com uma ferida, isto é uma ferida aberta, a causa é, de facto, uma queimadura. O que causou foi, de facto, este aumento de temperatura. Vamos nos, de alguma forma, vamos proteger. Muito bem, preferencialmente esterilizados. E vamos promover isto durante estes 15 a 20 minutos. Só baixar a temperatura. Exatamente. 15 a 20 minutos só baixar a temperatura. Só baixar esta temperatura. Passado este período, o que é que nós podemos ter? Podemos ter, por exemplo, compressas, devidamente também elas esterilizadas. Vamos utilizar agora sim um pouco de soro. O que é que nós vamos fazer? Vamos colocar úmido. Como um soro fisiológico. Exatamente. Isto é soro fisiológico, portanto... Isto se não tivermos soro fisiológico, num lugar de emergência, água substitui. A vantagem do soro não é água fria, é água natural. Temperatura ambiente. A temperatura é aquilo que nós, de alguma forma, sugerimos. E antes de fazermos isto, e não foi por acaso que nós colocamos a mão e com uma aliança, devemos, assim que possível, remover. Vamos remover. Porquê? Porque a mão vai inchar e o anel pode, de alguma forma, a dada altura, vai comprometer a circulação. E a não remoção, depois, o procedimento a seguir que nós vamos fazer, será um procedimento que vai tapar e vai, no fundo, ficar esquecido. E quando nós formos ver, poderá já ser tarde. Portanto, se existirem, de facto, objetos, vamos remover. Se estiverem colados, esses nós não retiramos. Está bem que estiver colado, tudo bem, pronto, não conseguimos fazer melhor, fazemos isto e então, continuando estamos a falar de primeiros socorros. Exatamente, não é um tratamento, que isto não é um tratamento final. Exatamente. A mão, e porquê a mão? Porquê? Porque vamos fazer aquilo que chamamos de separação. Ok? Porque uma separação física. Porque a dada altura nós vamos, como vos disse, porque se nós colarmos, depois
Torna-se mais difícil qualquer É porque depois intervenção. necessita de um tratamento cirúrgico. Claro. Provavelmente Não se aconselha. será Os para tecidos podem plástica. colar, não é? Exatamente. Portanto, aquilo que nós vamos fazer, tender atenção Vamos que não isolar seja dedo a dedo. individualmente. Portanto, Porque vamos os fazer tecidos essa começam imediatamente a reagir, não é? e depois pode mesmo surgir o caso de ficar mesmo colado. E isso Exatamente. acaba por ser... Imagina alguém que seja escriturar um pianista, por exemplo. Alguém que precisa mesmo de poder, de utilizar aquilo que é... Toda a gente utiliza as mãos agora. A maior parte das profissões, para o computador, para o que seja. computador. Portanto, vamos precisamente fazer isso, vamos fazer esta proteção, utilizando sempre material preferencialmente esterilizado, mas se não houver... Lembrando que estas limpo. compressas estão embebidas em soro Em soro, fisiológico. exatamente. E nós podemos, depois disto, podemos voltar novamente a irrigar, podemos baixar esta temperatura, promover... Jorge, eu efetivamente estou numa situação de emergência e não arranjei soro fisiológico. Posso pegar as compressas e deitar água por cima? Sim, água. Água pode substituir, num caso de não existir, água potável, água que seja limpa. E aqui, Não estou a ver muita gente em casa com soro fisiológico, por isso é que lhe estou mas a água perguntar. pode perfeitamente substituir numa situação de emergência. Estamos a falar. E quanto mais não seja, pois nós vamos ter que ligar 112, ou eventualmente, ou se tivermos transporte, promover o transporte desta vítima ao hospital. Portanto, aquilo que nós vamos fazer é de seguida colocar uma ligadura. Esta ligadura, ok? Se necessário for, após a aplicação, porque nós, como vimos, teve sujeito a uma temperatura e isto vai desidratando, ou seja, a água vai se perdendo. Mesmo após a aplicação desta ligadura, nós podemos novamente por cima voltar, Mais água. porque aqui essencialmente há que fazer o arrefecimento e isto vai dar realmente a sensação, pronto, acabou o soro, muito bem, vamos substituir, podemos perfeitamente fazer isto. Isto porque aquilo que nós pretendemos. Ok, após devidamente, pronto, vamos fazer transportar ao hospital. Jorge, este é um procedimento normal. Nós pegamos numa situação semelhante, ou faça uma queimadura, e fomos perguntar aos portugueses com quem nos cruzamos o que é que fariam em caso de queimadura. E as respostas foram estas. O que é que fez? Já se queimou? Já, bastantes vezes. Faz a sua profissão. E o que é que faz quando se queima? Água fria. Água fria no momento. Põe nenhuma pomada, nenhum tónico? No momento é água fria e gelo. Já alguma vez se queimou? Já. E o que é que fez? Muita água ou soro fisiológico de preferência. Se for queimado através de líquidos, dizem que se coloca gordura. Já alguma vez se queimou? Eu já. E o que é que fez na altura? Deixa eu passar. Já alguma vez se queimou? Por acaso não, escauro daí só. Sim. E nessa situação o que é que fez? Fui ao posto médico. Começou a refrescar com água, não é? É o que eu penso, mas não sei se estará certo, se estará errado. E se for uma queimadura em seco? Em seco diz que não se pode pôr água, também deve ser gordura também. Na situação de queimar, deita-se água fria e depois põe-se uma pomadinha por cima. Pronto, em primeiro lugar depende das queimaduras. Há vários níveis, há o primeiro, o segundo, o terceiro grau. Pronto, quando são queimaduras ligeiras, geralmente há cremes, não é, que se aplicam diretamente, Fenistil. Depois, se avançar, tem que ir recorrer ao hospital. Automedicação. Ouvimos alguns erros, não é, Jorge? Gelo, nunca. Porque o gelo também queima e há ter um pouco esta sensibilidade, nem tanto ao mar nem tanto à terra. Há que ser essencialmente aquilo que nós precisamos é promover o arrefecimento. Se for ao contrário, se for o gelo, é promover o aquecimento, mas um aquecimento controlado, porque se nós vamos friccionar, não temos a sensibilidade, corremos o sério risco de provocar ferida. Portanto, há que ter de alguma forma algum cuidado do que é que nós estamos a falar. Isto é só um exemplo de gordura. É muito colocação mau. de gordura. É muito mau. Porque muito mau. Ou seja, é bom repetir que a ideia aplicar, que se aplica manteiga ou margarina. Não aplicar de todo. Porquê? Porque se nós estamos a criar uma barreira física, porque a gordura que está lá vai fritar. Ou seja, nós estamos a promover esta queimadura. Se ela era de primeiro grau, provavelmente pode passar a segunda. Depois depende, portanto, é hipotético, mas é uma possibilidade. Portanto, gordura, jamais. Primeira intervenção é água. Água natural. Arrefecimento imediato. Pasta de dentes também não. Há, por vezes, uma sensação falsa de frescura, mas que vai precisamente criar uma barreira. Frescura é só nos dentes, não é nas queimaduras. Nas queimaduras é de facto aquilo que a nossa escola... Chegaram os nossos formulários? É verdade. Aquele pedido que semana passada tinha ficado no ar. Deixo Muito obrigada, aqui... Não, é o teu.
Portanto, para que se possam inscrever no nosso centro de formação da Cruz Vermelha do Porto. Delegação do Porto, sim. Exatamente. Então Podem sempre consultar o nosso site em www.cvp-.org e lá há diversos cursos. Exato, temos vários cursos. Suporte básico de vida, curso europeu de primeiros socorros ou curso de socorrismo pediátrico. E PAT, que já habitualmente é para pessoas que fazem disto de profissão ou que de alguma forma as nossas ambulâncias de transporte de doentes têm este tipo de formação. Muito obrigado. As melhoras. Muito obrigado. As melhoras para todo mundo. Obrigado. Jorge, muito obrigado.